Brasília chamando agora. O Copom se reúne hoje e amanhã para discutir os rumos da política monetária e da taxa de juros no país. Bruno Pinheiro, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bruno, boa terça-feira para você, viu? Quais os detalhes? Estariam pleiteando uma queda nos juros? Qual a expectativa de especialistas ouvidos pela Jovem Pan? A discussão da taxa Selic predomina no Brasil. A expectativa é que será uma reunião muito conservadora. A você um ótimo dia, excelente semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Apesar de uma expectativa, de uma intensa cobrança do governo federal, a expectativa de quem a nossa equipe de reportagem chegou a ouvir nas últimas horas é que não será reduzida a taxa de juros numa reunião que acontece hoje e amanhã. Existe uma expectativa porque, de acordo com aliados do governo Lula, isso está dificultando o avanço da economia, a geração de renda, essa incerteza, na verdade, com a taxa de juros. Se olharmos no retrovisor, é a maior nos últimos anos e essa manutenção aconteceu cerca de 5 vezes, mas alguns especialistas acreditam que isso só vai reduzir no segundo semestre do ano. Na última semana, Roberto Campos Neto esteve cerca de 2 vezes aqui no Congresso Nacional. Se reuniu, inclusive, com a ministra do Planejamento e Fernando Haddad. Voltaram a falar sobre a taxa de juros. Roberto Campos Neto chegou a falar que não existe uma chance de reduzir a taxa de juros se o governo federal não respeitar a regra fiscal. No último final de semana, inclusive, ontem, Lula voltou a falar sobre a taxa de juros que está muito alta e que isso dificulta a economia. Vamos rever e ouvir o que disse Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República. A gente não pode viver mais num país onde a taxa de juros não controla a inflação, ela controla, na verdade, o desemprego nesse país, porque ela é responsável por uma parte da situação que nós vivemos hoje. Adriana, alguns especialistas que a nossa equipe de reportagem ouviu no final de semana alegaram ainda que somente a partir do momento que existir uma segurança, uma agenda econômica do governo, ou seja, até mesmo uma expectativa desse arcabouço fiscal que chega aqui no Congresso Nacional, aí sim haverá uma alteração em relação à taxa de juros. Então, essa reunião que iniciou hoje e se encerra amanhã, não existe nenhuma expectativa de reduzir a taxa de juros. A gente vai continuar acompanhando. Se isso não acontecer, a expectativa é que Lula aumente as suas ofensas em relação a Roberto Campos Neto. Provavelmente. A gente vai acompanhar sim. Os assuntos de economia são sempre destaque por aqui no Jornal da Manhã. Até já, Bruno.